porque sendo criado pelos outros, né? Aí eu comecei a ser maltratado por um outro primo, mais novo, de novo. E aí a minha tia, vendo aquela situação, falou: olha, você é meu sangue, eu não posso permitir que meus filhos te maltratem. Eu vou devolver você de novo para a comunidade quilombola lá, Cacimbinha, interior de Presidente Kennedy. Aí eu, Fabiano, nesse cenário todo, antes... Nessa altura, seus irmãos, seus outros 43 irmãos, moravam lá na comunidade, muitos deles? Não, alguns moram no Rio de Janeiro. Na época que você foi devolvido pela segunda vez, moravam lá ainda? Não moravam lá. Não moravam lá. Realmente, alguns estavam no Rio de Janeiro, né, e outros, né, na Itália, mas a gente era assim, os mais necessitados, né? Sim. E ficávamos lá. Só que quando ela nos devolveu pela segunda vez, eu falo que ali no interior não se tinha nada. Até mesmo para você assistir uma novela, você tinha que colocar aquele rádio e assistir a novela. Radionovela. E aí, quando eu vim morar com minha irmã, naquele pequeno período de tempo, eu comecei a ver coisas maravilhosas que era a televisão. Então eu fiquei encantado com aquilo. E na época passava a novela chamada Amazonas, tinha Chitãozinho Chororó que cantava, né? Diz o poeta, artista vai do povo estar. E também a novela Top Moda, que tinha um surfista, era chamado Saldanha e o outro Gaspar. E eu me encantei com aquilo, porque lá no interior a gente só estava acostumado a ver pasto e morro, nada mais. E né? Foi muito encantador mesmo, que você lembra até o nome dos personagens isso, daquela época. E eu, dentro daquele cenário, sendo devolvido pela minha tia, eu cheguei e falei com minha mãe, um determinado dia: minha mãe, deixa eu voltar para Marataízes, né, para outra cidade maior, porque lá tem energia, e eu quero ser alguém na vida, eu quero ser um cantor sertanejo ou surfista, né, com aquele sonho encantador de criança de apenas 7 anos de idade. Minha mãe, não sei se pela inexperiência, a questão cultural também, que antigamente, né, os filhos eram entregues como escravos, eram levados, ou por propósito divino, deixou eu ir. Então eu me desloquei até o ponto com 7 anos, tinha aquelas sacolas de antiga, de arroz de 5 quilos, eu coloquei a minha roupa dentro da sacola e fui para o ponto de ônibus. E lá no ponto de ônibus, o motorista que antes ele tinha o hábito de nos pegar e nos levar para a cidade de Marataízes para ficar com minha irmã, ele não sabia que naquela confusão toda o poder público havia desmanchado a barraca da minha irmã. Então o motorista me pegou no ponto e me levou até a cidade de Marataízes. Quando eu cheguei lá, aí já encantado, né, com a questão da cidade, as construções. E uma cidade grande em relação a Cacimbinha. Né? Comparada a Cacimbinha, uma cidade grande. E aí, primeira coisa, eu sempre falo, Fabiano, que eu acredito, né, fielmente, que Deus, ele não faz nada na nossa vida sem propósito. A primeira pessoa que eu procurei foi um dos meus coleguinhas, que eu fazia TV. Exatamente, eu fazia TV e ele me dava peruá. Procurei meu primeiro coleguinha. Aí, conversando com a mãe dele, ela foi procurar com o companheiro dela. Aí ele chegou e falou: olha, não vamos aceitar esse menino aqui não, por conta da cor da pele, porque eu era diferente, né? Era um negro. Aí eu saí um pouco entristecido, de cabeça baixa ali, porque a primeira porta que se fechou para mim, eu ia fazer ainda 8 anos, sozinho, desamparado ali no município. E sua irmã? A minha irmã, eu já havia perdido o contato com ela nessa altura do campeonato. Né? A relação era mais interior à minha mãe e depois a busca, desbravar mesmo, né? Por meios próprios. Aí eu naquela situação falei: poxa vida, e agora eu vou voltar de novo para a comunidade lá, quilombola de Cacimbinha. Aí eu andei cerca de 50 metros, mas eu acho que de forma divina, aquela senhora, mãe do meu coleguinha, me chamou. Aí eu voltei esperançoso. Ela falou: meu filho, olha, aqui não tem lugar não, mas você vai andar daqui umas 2 ruas, aí você vai encontrar a casa de um moço, ele é preto também, e tem seus filhos tudo pretinho, e lá você vai procurar ele, que ele vai te dar
abrigo. Eu não perdi tempo, Fabiano. Né? Me enchi de entusiasmo, eu já não tinha nada mesmo, não tinha alternativa. O não você já tinha? O não eu já tinha. Eu fui até lá e me apresentei a ele, e, né, chamando pelo nome e pedindo abrigo. Aquele moço negro, alto, né, me recordo até hoje as palavras dele, que ele falou: olha, eu te dou abrigo, mas aqui vagabundo não se cria não. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Aí eu, aos 8 anos, ia fazer 8 anos, eu passei para ele meu currículo. Não, mas eu sou trabalhador, eu sei cortar cana, eu sei vender pastelzinho, eu sei bater feijão, plantar milho. Aí ele falou: mas nada disso aqui serve. Você vai ter que vender 2 papas e 3 pamonhas. Essa é a condição para você almoçar. Então eu falei: mas eu aceito porque eu sou trabalhador. E ali eu comecei a vender papa e pamonha. A condição para mim almoçar era vender 2 papas e 3 pamonhas. E você batia a meta? Batia a meta. Eu né, muito trabalhador e muito aplicado, desde novinhos. Aí eu saía para vender papa e pamonha. Na hora do meu almoço, que eu me recordo até hoje, né, era feijão com farinha mexido. Não tinha arroz e nem direito a carne. Era 2 rodelas de tomate super salgado. Né? Até hoje eu tenho trauma de tomate, eu costumo dizer. Né? Então, naquela situação, mas eu encarei a vida. E para mim dormir, era um galinheiro daqueles trançados de estuque que se vê muito no interior, e eu tinha uma esteirazinha que eu dormia nela, e a minha roupinha que eu levei dentro daquela sacola de arroz de 5 quilos, eu colocava dentro de uma blusa, amarrava e fazia como travesseiro. De madrugada, eu me recordo que eu via as pessoas passando na rua, eu só pedia a Deus para não me deixar desamparado. E Deus não me deixou desamparado. Eu vou ter que te interromper, porque nosso tempo do primeiro bloco já se foi, mas a história é interessante. Eu ficaria aqui ouvindo a tarde toda. Pelo jeito é grande também a história. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo do Sala de Imprensa Especial da série que nós estamos entrevistando os pré-candidatos a deputado federal, deputado estadual, e hoje recebemos aqui o Rogério Bernardo, que é de Marataízes, é natural de Presidente Kennedy, mora em Marataízes, e a gente vai continuar falando com ele daqui a pouco, depois do intervalo do Sala de Imprensa. Até já.